Olá, meu nome é Caroline Gomes, tenho 18 anos e estou me preparando para as eleições desse ano. Como assim me preparando? Simplesmente vou me preparar estudando. E eu quis gravar aqui, compartilhar isso com vocês, para incentivar vocês também, que são jovens como eu, que estão na casa dos 16, 17, 18 anos, vão votar pela primeira vez ou estão votando pela segunda vez, mas não sabem vocês não têm uma base, né, ainda sobre os conhecimentos de economia básica, de ciência política e geopolítica. Então, se vocês querem poder ser um pouquinho mais inteligentes em relação à política e poder fazer um voto consciente e assertivo nesse ano de 2026, eu separei 10 etapas para vocês de estudo durante esses 3 meses até a eleição desse ano. A primeira etapa é quando você vai conhecer o sistema, porque antes de conhecer os candidatos, você precisa conhecer o sistema. Então você vai estudar o que é democracia, para que ela serve, como ela funciona, os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, o que faz um presidente, um governador, um prefeito, um senador, um vereador, um deputado estadual e um deputado federal. Como funciona uma eleição e o que é Constituição Federal. Então, nessa parte você vai conhecer a base de tudo, né? Saber quais são os cargos, o que eles fazem, quais são as limitações dos cargos de cada um, para você conseguir entender a base do sistema por trás. Etapa 2, economia básica. Aqui você não precisa se aprofundar como um economista se aprofunda, mas você precisa ter pelo menos a base e pelo menos saber o básico do que são os conceitos de PIB, inflação, dívida pública, impostos, câmbio, déficit, superávit, desemprego, salário mínimo, bolsa de valores e como o governo arrecada o dinheiro. Você precisa saber pelo menos o básico de cada assunto desses, de cada conceito desses, porque quando um candidato chegar para você e falar assim, que vai acabar com a inflação, você vai conseguir construir um pensamento crítico em relação a essa fala dele e vai argumentar. Tá, como que você vai fazer isso? Com qual política econômica? Etapa 3, Direito e Constituição. Essa parte é muito importante. Então estude direitos fundamentais, direitos sociais, liberdade de expressão, separação dos poderes, processo legislativo, impeachment, crimes de responsabilidade e controle de constitucionalidade. Etapa 4, Ciência Política e a História Política do Brasil. Essa parte é para você entender a linha do tempo da política no Brasil. Então estude República Velha, Era Vargas, ditadura militar, redemocratização e Constituição de 1988. Também estude os governos de José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e o atual governo. Claro que nessa parte aqui, gente, vocês não precisam já entender qual governo é o melhor, qual lado é o melhor. Não, você só precisa entender como funcionou cada governo, desde José Sarney até o governo atual, entender o contexto de cada governo, entender as políticas adotadas e os resultados delas, ok? Etapa 5, a geopolítica. Nessa parte, gente, é muito extenso. Então, prepara o caderninho, começa a escrever, porque eu sei que vai ser algo tão extenso que vocês vão acabar se perdendo se vocês não escreverem, ok? Nessa parte da geopolítica, você vai conhecer os acontecimentos internacionais e como eles afetam o Brasil até nos dias de hoje. Nessa parte aqui da geopolítica também, eu preciso que vocês estudem ela de uma forma aprofundada no nível intermediário, porque vocês têm que entender o suficiente da geopolítica para quando uma notícia chegar, por exemplo, Trump aumentou as tarifas de importação, o petróleo disparou o seu preço, ou o Brasil assinou mais um contrato com um outro país. Vocês precisam olhar essas notícias e entender o porquê elas são tão importantes para nós e para o governo atual. O primeiro assunto da geopolítica que vocês precisam estudar é os atores do mundo, no caso, Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, União Europeia. Claro que quando vocês forem estudar sobre esses países, vocês não precisam necessariamente estudar
a história deles a profundo, tá? Individualmente cada país. Vocês não precisam estudar as guerras da humanidade ou a estratégia militar deles ou os conflitos antigos deles. Mas vocês precisam ter essas 4 perguntas com vocês. O que esse país produz? Qual o seu poder econômico? Qual o seu poder militar e como ele se relaciona com o Brasil? Você estudando esses 5 países, com base nessas 4 perguntas que eu falei pra vocês, já vai ser o suficiente pra vocês entenderem o que tá acontecendo nesses países e como isso afeta o Brasil, porque tem que sempre ser direcionado ao Brasil, ok? 2. Organizações internacionais. Então aqui você precisa entender os conceitos de OTAN e o que ela é, o que é a ONU, o que é o BRICS, o que é o G20, o FMI, o Mercosul e o Banco Mundial. 3. Comércio internacional. Aqui você vai entender um pouco sobre importação, exportação, tarifas, as sanções econômicas, os acordos comerciais e as commodities, que são a soja, o petróleo, o minério de ferro, o café, essas coisas assim. E aí, nessa parte, você vai entender realmente como funciona a economia brasileira, ok? 4. Os grandes conflitos atuais. Como eu falei no primeiro tópico, vocês não precisam estudar profundamente, mas estudar entendendo como isso afeta e como poderia afetar o Brasil. Então, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio e as tensões entre a China e Taiwan. E o último tópico da geopolítica é o papel do Brasil no mundo. Você precisa entender o Brasil, né? Como o Brasil se relaciona com os outros países. Agora é o contrário, né? Talvez essa seja a parte mais importante da geopolítica para você estudar. Então você precisa estudar o que o Brasil exporta, quem compra os nossos produtos, quem vende produtos para nós, qual a importância da Amazônia, a política externa brasileira e a relação do Brasil com os Estados Unidos, com a China e com os países da América do Sul. Uma dica que eu dou para vocês é que toda vez que vocês ouvirem uma notícia da geopolítica, vocês questionem e pesquisem esses 8 tópicos. Primeiro, o que aconteceu? Quem tomou essa decisão? Por quê? Quem ganhou com isso? Quem perdeu com isso? Como isso afeta a economia? Como isso pode afetar o Brasil e como isso pode afetar a minha vida? Esses tópicos vão criar um raciocínio em você que vai diferenciar você diante de muitas pessoas que vão votar esse ano. Vai fazer você ter um pensamento muito crítico sobre as notícias. Então você vai deixar de ser aquela pessoa que só vê notícias e começa a usar elas. Começar a construir realmente uma opinião sobre segundo os estudos que você fizer. Etapa 6, a ciência política. Essa parte, sim, é extremamente importante você começar a estudar os conceitos que eu vou dizer aqui pela história, só pela forma que você vê nas redes sociais, porque nas redes sociais acontece muita manipulação e distorção de fatos, então tome cuidado. Você tem que estudar os conceitos de direita, esquerda, centro, liberalismo, conservadorismo, socialismo, capitalismo, nacionalismo, federalismo e populismo. Se você for estudar esses conceitos, procure entender qual o papel do Estado nessa visão, como essa corrente vê a economia, como essa corrente entende a liberdade individual. Mas isso eu aconselho vocês a estudarem 2 tipos de sistemas. Sistema político, onde você precisa aprender presidencialismo, parlamentarismo, monarquia constitucional, república e federação. O segundo sistema é o sistema eleitoral, que você precisa estudar voto proporcional, voto majoritário, quociente eleitoral, coligações e a cláusula de barreira. Você estudar esse sistema vai fazer você entender como um candidato é eleito, mesmo quando ele não é o mais votado individualmente. E por fim, aprenda como uma política pública nasce. Etapa 7, aprenda a analisar os candidatos. Finalmente chegamos na parte dos candidatos, né? Não olhe só os discursos deles. Analise o currículo dele, o histórico dele, os projetos apresentados, como ele votou em temas importantes quando já estava ocupando o cargo público, as promessas dele, se as promessas cabem no cargo que ele irá exercer, se há propostas com explicações de como serão financiadas. Assim você já vai conseguir eliminar vários candidatos à presidência e você vai realmente ver quem realmente está querendo, de fato, agir com responsabilidade, agir e com fidelidade ao povo brasileiro. Etapa 8, aprenda a analisar manipulações. E como eu já tinha falado, cuidado com as fake news. Porque hoje em dia tem muita fake news e se você se basear só na rede social, você vai acreditar em tanta coisa que não é verdade. Você vai acabar sendo uma pessoa
infelizmente, burra de conhecimento, que acredita em qualquer coisa que vê. Então, hoje a gente sabe que é indispensável estudar fake news, viés de confirmação, bolha das redes sociais, aquela manipulação por emoção, ou mais conhecido como clickbait, dados fora do contexto, e pesquisas eleitorais e como interpretá-las. Isso é muito importante. Para um exercício que é quando vocês virem uma notícia sobre alguma coisa da política, do governo e tal, vocês perguntem: quem publicou ela? A notícia cita dados ou opinião? Há fontes confiáveis nessa notícia? Será que é de uma emissora confiável? Outros veículos relatando o mesmo fato que ela relatou? O título corresponde ao conteúdo? Há contexto suficiente? E depois que vocês fizerem essas perguntas para vocês mesmos e estudarem, analisarem essas notícias, mesmo que seja na TV ou seja em um noticiário escrito, vai criar em vocês uma leitura crítica. Então vai fazer vocês serem leitores mais inteligentes. Vai ajudar muito nesse percurso até as eleições. Etapa 9. Leia notícias de diferentes linhas editoriais. Porque aqui você não pode se basear só em uma fonte, porque talvez aquela fonte não esteja totalmente correta. Então você precisa procurar em outras fontes, para não só se basear em uma. Claro que aqui eu não tô falando pra você ficar horas estudando noticiários e tal, mas se vocês se separarem de 20 a 30 minutos por dia, já vai abrir a mente de vocês de um nível, vai fazer vocês serem críticos e vai fazer vocês entenderem um pouco melhor sobre o mundo da política, né? Então, toda vez que vocês verem uma notícia, vocês escrevam em um papel. O que aconteceu? Por que aconteceu? Quem tomou aquela decisão e quais podem ser as consequências? Quando vocês fizerem essas perguntas e escreverem, vocês vão não só ler aquela notícia, mas vocês vão aprender e vai ajudar o cérebro de vocês a guardar a informação que vocês receberam. Etapa 10 e a última. Leia livros bons sobre a economia, sobre a política e sobre a geopolítica. Uns que eu recomendo é O Príncipe, A Política, A República, Como as Democracias Morrem e, por último, Sapiens. O Sapiens ele vai ampliar mais a sua visão histórica e social, ok? Muito que vocês tenham gostado desse cronograma de estudos. Espero que vocês possam estudar. Se vocês quiserem também, eu vou estar postando ao longo dos dias. Quanto mais eu for estudando, eu vou postando aqui, o que é democracia, o Estado, o liberalismo, as coisas assim. E se vocês quiserem me acompanhar nessa jornada, vocês estão muito bem-vindos. E ter ajudado vocês também que querem poder fazer um voto consciente e correto e poderem contribuir para o país de vocês como cidadão. Um beijo e até os próximos vídeos.